Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez pessoal, mais um vídeo do Uno aí no canal. Porém nesse vídeo aqui eu vou dar uma pausa com relação à mudança de frente do carro, que a gente já tá fazendo, já tem bastante vídeos aí. Já evoluiu bastante, os faróis já estão, nos últimos vídeos a gente instalou a grade aí. E no último vídeo a gente trocou ideia com relação a como que vai ser a questão da seta aqui, em toda essa modificação que vai ter na frente. Só que nesse vídeo aqui eu vou dar uma pausa, porque eu tô esperando a grade chegar, a nova grade. E também tô raciocinando com relação a o que eu vou fazer ali. O pessoal comentou bastante aí, eu gostei bastante das ideias que o pessoal deu, mas eu continuo na dúvida ainda. Para mim as três opções são legais e eu tô vendo aqui qual que vai ficar mais tranquilo de eu fazer, que o resultado vai ficar legal. Então ainda tô um pouco na dúvida aí com relação a isso e decidi dar uma pausa aí, também questão de tempo, tô muito atarefado aqui, tô fazendo TCC, tô no último período da faculdade, trabalhando e também mexendo no carro, então às vezes não sobra tempo para fazer tudo ao mesmo tempo. Nesse vídeo aqui eu vou aproveitar o final de semana para iniciar o processo de fabricação do escapamento do carro. Vocês viram aí, depois que a gente montou o motor, né, do Uno, que a gente fechou tudo direitinho, deu uma primeira partida, o escape só tá terminando bem ali, ó. A gente só instalou essa parte porque é o suficiente para o carro funcionar, sem jogar os gases aqui no cofre do motor, que tá tudo pintadinho, mas o escape tá só o cotoco, né, que eles falam. E a ideia aqui é fabricar um escape até na parte de trás, por vários motivos aqui que o escape só o cotoco deixa pra gente. Então eu comprei o tubo aqui, vocês estão vendo um tubo novo, tem mais um, aqui tem 3 metros de tubo, tem mais um ali, eu comprei 6 metros, não vou usar tudo, claro, vai ser usado em outros carros, no Prisma e tal, mas nesse vídeo aqui eu pretendo mostrar pra vocês o início da confecção. Eu nunca fiz o escape, então eu vou deitar ali debaixo do carro, vou tirar as medidas. Eu deixei até o escape antigo do Uno para mostrar aqui um pouco para vocês. Vou compartilhar um pouco com relação ao que eu entendo de fazer escape, entendeu? O que eu entendo de escapamento e tudo. Pelo menos vai dar uma luz aí pro pessoal que nunca fez ou pretende fazer. Ou pretende fazer alguma alteração no escapamento do carro, beleza? Mas o pessoal que pode estar chegando um pouco perdido aí. Esse aqui é o meu Fiat Uno, ele está sendo reformado todo aqui na garagem. Na verdade a gente reformou a garagem para reformar o carro. Tem todos os vídeos aí no canal, desde o início, quando ele chegou. A gente pintou o carro inteirinho, fizemos o interior dele, instalamos o banco de Up TSI. Painel a gente fez toda uma forração nova no painel, forração interna, toda a tapeçaria. A elétrica do carro também foi feita. 100% desse carro foi feito aqui na garagem por mim e pelo meu irmão. A gente nunca tinha mexido com reforma de carro nem nada, então é a primeira vez que a gente tá fazendo. Então a gente pintou o carro inteiro, desmontamos o motor igual eu falei, tiramos pistão, biela, montamos tudo de novo. Fizemos um cofre meio que semi-clean, removemos tudo que tinha nas laterais. E o carro tá num processo de fabricação ainda, porque a gente decidiu fazer modificação da frente. A gente tirou os faróis originais do Uno e estamos instalando esses faróis redondos aqui. Tudo tá tendo que ser adaptado para o carro. Então a gente tá fazendo devagar, mas tá saindo. De acordo com que eu tenho tempo aqui, eu vou gravando os vídeos dessa adaptação aí e tô soltando no canal. Agora eu falei, eu dei uma pausa pra gente focar aqui no escapamento, que é uma coisa que eu quero ver muito finalizado. Então se gostou do estilo do vídeo, se gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal. Tem muitos vídeos bacanas, vale a saga inteira do Uno tá aí, a saga da mudança de frente. Enfim, tem bastante vídeo aí no canal. Deixe seu like aí no vídeo, que o vídeo vai ser legal e a gente vai conseguir iniciar a confecção do escapamento aqui pro carro, beleza? Então beleza, pessoal, a primeira coisa que eu queria falar aqui é com relação ao porquê que eu tô fazendo escapamento. Para algumas pessoas pode ser um pouco até óbvio, né? Tem que fazer o escapamento do carro até atrás, mas tem gente que gosta de deixar o escapamento direto. E isso é questão de gosto, mas tem algumas desvantagens de deixar o escapamento direto igual tá aqui no Uno, que tá terminando logo ali. O primeiro deles é a questão de barulho. Quando o escapamento está antes do ouvido do motorista ou do carona, todo o som é meio que reverberado para dentro do carro. Então acaba que o barulho fica um pouco incômodo à medida que você vai andando com o carro. Andar pouco tempo até que não incomoda, você pode até curtir um som mais alto e tal. Mas depois que você começa a andar muito, acaba incomodando. E também tem um ponto também de que dependendo da altura do som do carro, você não consegue nem conversar dentro do carro. Porque o som está antes do motorista e do carona. Então não consegue nem conversar, ouvir uma música, então acaba atrapalhando um pouco. Outra coisa também é a questão de sujeira. Muita gente não percebe isso, mas quando você coloca o escape direto, principalmente antes ali do motorista, quanto mais antes aqui, ele acaba jogando os gases próximo do chão ali e acaba levantando poeira. Às vezes você lava o carro, só de você sair com o carro no asfalto assim, ele já levanta a poeira e empoeira o carro todo de novo. Então você acaba não conseguindo deixar o carro limpo hora nenhuma, porque o escape está sempre sujando o carro. Então, esses são os principais dois motivos porque eu vou fazer aqui o escape finalizando até lá atrás, porque só de passar, não precisa nem botar abafador, só do som passar do ouvido do carona, ficar para trás, ele já melhora um pouco nessa questão de ruído interno dentro do carro e também nessa questão de poeira. Mas se eu jogar o escape até lá no final, que é a ideia que eu tenho aqui de fazer o escape, vai melhorar muito mais a questão de ruído. A intenção também é botar um abafador no final, vamos ver como é que vai ficar o som, né? Vou fazer uns testes aqui com o escape aberto, com o escape até o final aberto também, depois com o abafador. Mas só de jogar o escape até lá atrás, ele já melhora pra caramba o conforto dentro do carro. E também o som fica legal também, que ele fica pra trás do carro. Então quando você anda, o som vai ficando pra trás, não vem
muito pro ouvido do motorista. Então essa é um dos principais motivos porque eu vou fazer o escape do Uno e também para finalizar o projeto até lá atrás, beleza? Então voltando aqui, como eu falei, quando a gente montou o escape do Uno, vou deixar o vídeo aparecendo aí, a gente usou o coletor original, tá vendo? É o mesmo coletor original do carro, eu só fiz uma adaptação nele, tirei várias partes dele pra gente envolver ele com essa manta térmica aqui, ó, que é uma muito boa. Qualquer hora eu vou esquentar o carro e vou colocar a mão aqui com o carro quente. Você pode botar a mão no escapamento aqui que você não queima, é bem tranquilo. Então essa manta diminui muito o calor que o escapamento fica aqui no cofre e também dá um aspecto meio racing assim pro escapamento. Então a gente envolveu todo o escapamento original do carro, não teve nenhuma modificação de performance nesse quesito aqui, até porque o motor que a gente montou é todo original, ele é mais estético por fora, mas questão de performance ele é original. Então a gente envolveu o escapamento com essa manta e utilizamos a parte do escape até ali, onde a gente cortou e tiramos o catalisador. Os vídeos vão estar aparecendo aí no canto. A gente removeu o catalisador porque o catalisador acaba sendo restritivo e também ele abafa bastante o som. E eu queria um escape mais livre possível aqui para o Uno. Então removi o catalisador e depois soldamos de novo a flange original do Uno para a gente utilizar, porque o escape precisa de um flexível para que a vibração do motor, que o escape está acoplado nele aqui, não passe para o restante do escape. Sem o flexível ele acaba trincando com o tempo ao longo do escape, dependendo da forma que você fixar ele na lataria do carro, porque o motor vibra diferente da lataria do carro. Então é preciso que utilize um flexível. A gente utilizou o flexível original, que é um flexível um pouco diferente, mas ele encaixa aqui nessa parte aqui do escapamento. E é essa parte aqui que eu preciso utilizar agora para continuar o escapamento pro restante do carro. Então aqui tá o escapamento original do Uno, entre aspas, né? Tem bastante coisa faltando aí, tá modificado pra caramba, não tem abafador, enfim. Mas só para vocês terem uma ideia de como que tava antes da gente fazer essa modificação. E aqui o tubo que eu vou usar, vou explicar tudo direitinho, por que eu escolhi esse tubo, a medida dele e tudo mais. A ideia aqui é utilizar justamente a parte da flange aqui do escapamento e utilizar o meu tubo novo soldado aqui e contornar todo o trajeto do escapamento original, porque é o único ponto que a gente pode passar o escapamento, que tem o túnel do carro, né? Então acaba que o escapamento fica um pouco mais elevado e impede de qualquer raspagem no chão, quebra-mola e tudo mais. Então a gente vai passar o escapamento que eu vou fazer sob medida para o Uno nas mesmas posições do escapamento original, que é justamente ir pelo centro do carro, virar para a esquerda, né, olhando de frente para o carro, virando para a esquerda, para o lado do carona, e depois virar reto para trás, passando por cima do eixo e saindo lá atrás do lado direito, né, olhando de trás do carro do lado direito. E aí, originalmente, ele passa meio de lado lá na traseira do carro e sai para o lado esquerdo do carro. Vou deixar umas fotos aparecendo para vocês terem uma ideia aí de como que é o escapamento. Aqui é o escapamento como estava do meu Uno antes de eu começar toda essa reforma. A gente já tinha eliminado os abafadores, no caso ele tem dois abafadores originais. Um é mais ou menos ali perto do eixo traseiro e o outro lá atrás no carro. Ele diminui o barulho do carro, então eu já tinha removido isso, estava praticamente direto, só que estava bem abafado justamente por causa do catalisador. O catalisador praticamente funciona como um abafador. Então o som estava bem abafado, estava parecendo um som de moto mesmo na época que eu andava com o carro. E a gente fez aquela gambiarra ali, ó, que jogava o escapamento para lateral. Então o escapamento anterior do Uno saía no canto do lado de lá. Então vocês podem considerar que está mais para efeito de ilustração, vocês entenderem mais ou menos como é que é o escapamento. Ao longo do escapamento tem alguns pontos de fixação que usam coxinha ou borracha para justamente diminuir a vibração que tem do motor, vai passando pelo escapamento e vai diminuindo a cada ponto do escapamento. Então tem esses pontos de fixação aqui que a gente vai ter que replicar no nosso. E aquele lá eu inventei lá porque era uma gambiarra minha. Mas aqui, de acordo com o que eu vou fazendo, eu vou ver onde tem os pontos de fixação originais do carro e a gente vai bolando os pontos de fixação para o novo escapamento que eu vou fazer. Então agora, quais os materiais aqui que eu vou utilizar para fazer o escapamento do Uno? Eu coloquei aqui, tem um cotovelo 90 graus, tá vendo? Que você compra, a curva pronta e o tubo também. É basicamente esses materiais que eu vou usar, entre outras barras chatas ali, que eu vou explicar para fazer os pontos de fixação aqui do carro. Aqui é um tubo de 3 metros no caso, né? E ele tem 2 polegadas de diâmetro e a parede dele, que a gente chama aqui de chapa 16. Se eu não me engano, tem 1,6 milímetros. Eu comprei na chapa 16 justamente para eu conseguir manusear na minha máquina de solda. A máquina de solda é uma máquina antiga, é uma transformadora, então ela não tem uma solda fraca. A solda dela é bem forte, mas se eu pegar um tubo mais fino, acaba que na hora da solda, a minha solda perfura o tubo. Ela não tem essa precisão. Então eu tenho que pegar um tubo que me dê facilidade na hora da solda. E o tubo com chapa 16 aqui facilita bastante meu trabalho. Então eu consegui tanto o tubo quanto os cotovelos aqui, ó, na chapa 16, que eu vou conseguir soldar tranquilo. E a outra coisa que eu vou usar também são cotovelos. Aqui no caso é cotovelo, existe também a curva, que ela é mais alongada aqui pra cá. Mas como eu só preciso fazer as curvas aqui, eu comprei os cotovelos que saem mais baratos. E eles são na mesma medida e na mesma espessura aqui do meu tubo. Então as curvas eu vou fazer utilizando os cotovelos, porque eu não tenho as máquinas de dobra, né, de curva de cano, que são utilizadas aqui para fazer as curvas sem que precise fazer solda no meio do cano.
Algumas dessas máquinas, elas amassam um pouco o tubo, acho que até o original é um pouco amassado. Isso interfere um pouco no fluxo dos gases dentro do escapamento, que acaba diminuindo a área aqui dentro, então o gás acaba estrangulando, né, a passagem. Algumas outras fazem uma dobra legal, mas nada melhor que uma curva feita nas máquinas que não interferem o diâmetro interno do cano. Então essas curvas aqui, ó, elas mantêm o diâmetro interno ao longo dela toda, tá vendo? Então eu consigo fazer um escapamento que não tem alteração aqui no diâmetro interno, e isso ajuda bastante o fluxo dos gases dentro do escapamento. Então a intenção aqui, igual eu falei para vocês, é tirar as medidas ali internas, soldar essa ponta aqui, ó, no meu tubo de 2 polegadas aqui, e partir com essas curvas, soldando as curvas e fazendo todo o trajeto original do carro até chegar lá atrás, onde a gente vai colocar um abafador para melhorar um pouco o som. Não sei como é que vai ficar, a gente vai fazer ele direto, vamos testar como é que o som vai ficar, e se for necessário a gente coloca o abafador ou dimensiona o abafador para colocar lá, mais por questões estéticas mesmo, que cria um abafador lá no final, beleza? Outra coisa que é interessante falar aqui é que vocês estão vendo aí que eu estou usando um tubo de 2 polegadas e o original aqui é um tubo mais fino, que pelo menos de diâmetro menor. No caso aqui, se eu não me engano, é 1 polegada e 3/4. É quase 2 polegadas. É alguma coisa entre 1 polegada e meia e 2 polegadas. Por que eu estou usando de 2 polegadas? Eu não encontrei esse tubo aqui na minha cidade para vender. Como eu que vou fazer o escapamento, acredito que alguma loja de escapamento já tem um tubo, porque é mais ou menos esse tubo padrão para os carros 1.0, sei lá, 1.6, deve usar tudo o mesmo tubo. E eu não consegui encontrar para comprar nas lojas de ferragem, então eu acabei optando pelo de 2 polegadas. Isso vai interferir um pouco na questão de funcionamento do motor e também na eficiência do escapamento, porque o escapamento é mais ou menos como se fosse uma mangueira de jardim. Quando você abre a torneira e a água sai pela mangueira e você quer deixar a água com uma velocidade mais rápida, que a intenção do escapamento é eliminar o mais rápido os gases, o que você faz? Geralmente você aperta a ponta da mangueira e a água sai mais rápido e vai até mais longe. Mas quando você aperta a ponta da mangueira, você vai notar que vai começar a diminuir a velocidade da água e a água vai começar a voltar, a não ir tão longe. Então é mais ou menos o funcionamento do escapamento. O escapamento não pode ser tão aberto, como se fosse uma mangueira sem a ponta apertada, porque os gases vão sair com pouca velocidade. Mas ele também não pode ser tão fechado, porque senão não vai sair gás, vai acabar estrangulando. Então eu acredito que essa medida aqui seja basicamente a medida mais correta aqui para o Uno. É um motor com baixa potência, acredito com 55 cavalos, deve ter o motor do Uno. E o Prisma também, que é outro carro que eu tenho aqui, que é um motor também com 80 e poucos cavalos, até 30 cavalos a mais, usa praticamente a mesma medida de escapamento. Então eu acho que essa medida original aqui tá bem dimensionado para o motor do Uno. Essa daqui acaba sendo um pouquinho com diâmetro maior, mas acredito que não vai ter uma interferência tão grande a ponto de eu notar assim, porque o início do escapamento é nessa medida aqui. Então seria só mais para trás. Então acaba que não interfere tanto, mas interfere um bocado sim. Acaba que os gases não saem com tanta velocidade como deveriam sair. Mas talvez em altas rotações acaba ajudando um pouco o carro. Não sei. A gente vai prosseguir o máximo que der aqui nesse vídeo, mas igual eu falei para vocês, é a primeira vez que eu estou fazendo escape, eu nem sei quais são os pontos de fixação, eu nem sei o que eu vou usar de fixação, se vai ser borracha, se vai ser coxim. Então a gente vai começar o escapamento, vamos fazer as soldas que precisam, e aí depois a gente começa a pensar onde vai ser os pontos de fixação na carroceria do carro e comprar o que for necessário para fazer fixação e evitar qualquer tipo de vibração do escapamento, fixando ele na lataria, beleza? Então vamos lá, vou seguir com a mão na obra aqui, vou manobrar o carro aqui e vamos ver como que vai ficar esse escapamento aqui no final dessa brincadeira, beleza? Tá aí, rapaziada, tá seguindo. Eu já cheguei a errar um cadinho aqui, tive que desmontar pra soldar de novo. Mas eu não tô filmando a parte da solda, porque pode estragar a câmera, o flash da máquina de solda. Já cortamos os pedacinhos, eu dividi aquela curva na metade, né, justamente pra fazer esse desvio que tá pedindo aí, igual é no original. Tô dando só uns pinguinhos de solda, justamente porque se eu errar igual eu errei, eu consigo tirar os pinguinhos e soldar de novo. Então já tá fluindo, ó, já tá até mais ou menos aqui na parte de trás do carro. Tá fluido, é um pouco mais difícil do que eu imaginei, principalmente para fazer os cortes aqui, ó, das curvas, porque você não tem gabarito, né? Eu até fiz uns gabaritos ali para tentar fazer o corte do tubo o mais reto possível, porque eu não tenho aquela policorte, né, que corta retinho. Então se você cortar torto, quando você soldar e chegar lá na ponta, você vai ver que
desviou, entendeu? Não fez a solda certinha. Então tô olhando bem direitinho para fazer o gabarito, para a curva ficar 100% perfeita e soldadinho direitinho. Tá aí, rapaziada, o escape tá saindo, tá vendo? Já tá praticamente finalizada a parte inicial dele aqui. Agora eu vou fazer a última curva lá e seguir ele reto até o final do carro. Mostrar pra vocês como que tá ficando, ó. Eu tive que tirar aquele meio que eu soldei aqui, justamente para ele ficar o mais centralizado possível dentro do túnel. Mas soldei também aqui, ó, na flange original. Então já tá posicionado certinho na posição, igual eu falei pra vocês, pinguinhos de solda e tal. Já fiz a solda aqui, ó, aqui um furinho que eu falei pra vocês, mas isso aqui é muito tranquilo de resolver. É porque a posição mesmo de soldar ali, você tem que ficar segurando, posicionando. Aí acaba que você dá uma mancadinha e acaba dando uma furadinha, mas é tranquilo de resolver na hora que eu for soldar tudo direitinho. Ele tá passando na posição original, que seria entre o fecho de mola e a estrutura do carro ali. Só que como o diâmetro dele é maior, acaba diminuindo o espaço ali. Então eu tenho que ser muito preciso para me passar o escapamento ali, para que na hora que ele vibre, ele não bata nem em cima nem embaixo no fecho de mola. Eu acredito que quando abaixar o carro, possa ter uma diferença ali no fecho de mola, acredito que ele deve baixar um cadinho, não sei, vai alterar um cadinho, tá? Mas a minha ideia é passar por baixo do fecho de mola, justamente porque eu pretendo sair com o escapamento, em vez de sair pro lado de lá, igual é o original, sair pro lado de cá e colocar um abafador aqui. E se eu sair com o escapamento por cima do fecho de mola, o para-choque vai praticamente tampar todo o abafador. O que eu não quero, eu queria que o abafador aparecesse um bocado. Então eu vou passar ele por baixo do fecho de mola, se for o caso eu consigo até dar uma amassada no escapamento, deixar ele um pouco oval, né? Não interfere muito, dependendo da amassada, não interfere no fluxo de gases. E vai deixar ele um pouco mais alto, mais ou menos na altura do tanque, tá vendo? O tanque tá ali, ó. Eu acredito que talvez não precise, mas por via das dúvidas eu tenho essa possibilidade também. E aí eu consigo fazer uma curva e jogar pro lado de cá, porque ele passando por baixo, eu consigo regular a altura que eu quero do abafador, quanto que eu quero do abafador fica exposto aqui na parte de trás, só levando o escape para cima ou para baixo. Se eu passar ele por cima aqui, ó, e o abafador ficar mais ou menos aqui, eu quiser que ele fique mais exposto, vai ficar muito mais difícil para mim. Então eu vou posicionar aqui, terminar de fazer as medições e soldar ele para chegar no ponto de cá. Beleza? Chegar até a parte de trás aqui. Beleza, pessoal, estamos aqui no outro dia, né? Ontem estava bastante cansado, fiquei aqui praticamente o dia inteiro fazendo esse escape aí. Tá finalizado, igual vocês viram aí, ponteado, né? Mas já tá finalizado todo o trajeto dele, pelo menos até onde eu consigo fazer antes de eu comprar o para-choque, o abafador, igual eu falei pra vocês. Vou mostrar aqui como que ficou o resultado final, vocês já estão vendo aí as curvas e tal, como é que ficou soldado, mas é o preço que a gente paga de não ter a experiência, né? Primeira vez que eu tô fazendo. A gente acaba gastando um pouco mais de tempo para tentar deixar um resultado satisfatório aqui. Mas aqui dá para ver como é que tá ficando, ó. Tudo ponteado direitinho, eu igual mostrei para vocês, tirei aquela parte do meio aqui também, para deixar ele mais centralizado possível. Eu lembro que o escape original ele não era 100% centralizado no túnel do carro. Esse eu já vou deixar justamente por causa do diâmetro dele um pouquinho maior, mas não vai interferir praticamente nada. Então ficou dessa forma aí, a flange já soldada na posição certinha. O escape está percorrendo exatamente o mesmo ponto do escape original. A curva aqui, ó, igual mostrei para vocês, tá fazendo a curva dividida em dois, né? Igualzinha no escape original. Aí depois vou passar o cordão de solda, tudo fechando tudo direitinho. Aqui no caso eu usei duas curvas, né? Porque a curvatura é maior que 90 graus, então tive que preencher com essa segunda curva. E deixei o restante do escape justamente até o ponto onde eu vou soldar ali mais uma curva, né? Para fazer o abafador. E essa curva eu dependo do tamanho do abafador e posicionar ele lá na posição que eu quero, para que ele fique direcionado para o ângulo que eu quero. Então só com o abafador e com o para-choque traseiro que eu consigo definir qual que vai ser essa curva, né? O ângulo da curva que eu vou utilizar ali. Então já deixei um tanto de escape maior, no caso eu devo cortar, né, para depois fazer a solda e tudo mais. Então até aqui é onde eu consigo ir com o que eu tenho de material aqui agora para tirar as medidas todas. Agora o próximo passo é tirar as medidas dos pontos de fixação, ver onde é que eu vou fixar, como que eu vou fixar, soldar no escape, terminar de fazer as soldas pra gente poder pintar ele, né, que eu não vou deixar ele no metal, porque vai enferrujando, e deixar ele bonitão ali debaixo do carro. Só por critério de curiosidade, eu gastei nesse escape algo em torno de R$120 mais ou menos até agora. Eu acho que foram R$10 cada uma das curvas que eu comprei. Aí eu gastei 4 curvas, né? Sobrou um bocado daquela última curva lá que eu usei só um bocado. 40 e poucos reais de curva, mas eu comprei o tubo de 6 metros e aqui eu usei menos de 3. Acho que sobrou ainda uns 60 centímetros ainda de tubo. Então, para quem tá pensando em fazer aí o escape do meio ali para trás, é menos de 3 metros que você precisa.
Então eu acredito que mais ou menos uns 70 reais de tubo, 60 reais de tubo foi o que eu usei aqui. E eletrodo é coisa barata, 3 reais mais ou menos que eu devo ter gastado de eletrodo aí. Ainda não terminei, claro, tem uns retalhos de ferro ali que eu já tenho, que eu vou fazer os suportes. Tentar usar o máximo de suporte original para ficar legalzinho, mas vamos ver. Tem vários tipos de coxinha, de borrachas de outros carros que eu também consigo usar. Vou dar uma olhada nas lojas, avaliar o que eu preciso fazer ali para estudar a melhor forma de fixar esse escape ali no carro. Eu tava pensando em dividir ele em dois, mas pelo que eu tô vendo aqui, talvez até faça o escape direto, sem divisão no meio, sem nada. Acho que fica mais simples, mais barato para mim e não vai interferir em nada, beleza? Mas então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha dado para compartilhar um pouco da minha experiência aqui em fabricação desse escapamento. Eu achei esteticamente que ficou legal, depois que a gente finalizar as soldas e os pontos de fixação vai ficar mais legal ainda. E como eu falei, tem bastante coisa para fazer para finalizar o escape, então vamos fazer uma comparação também com o escape do cotoco, igual tá o Uno, com o escape direto com o abafador. Vamos ver como é que vai ficar a diferença de som do carro, beleza? Eu tenho mais ou menos uma ideia em mente, mas vamos ver se realmente vai ficar, né? Cada curvinha que a gente faz pode alterar um pouco do som, então vamos ver o resultado final de como que vai ficar, beleza? Então se gostou, deixa o seu gostei, se gostou e não tá inscrito no canal, se inscreva aí que tem muitos vídeos bacanas. Até o próximo, valeu!